Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Seus. Eu vou estar dando continuidade ao seminário tema 6 sobre simulação com PM4Py da disciplina IN 1160, tópicos avançados de análise de desempenho de sistemas. Nós vamos começar a nossa discussão falando sobre simulação com CTMC. CTMC é a sigla para Continuous Time Markov Chains. Cadeias de Markov são modelos estocásticos que descrevem uma sequência de eventos possíveis, onde a probabilidade de um determinado evento depende do estado obtido no evento anterior. Cadeias de Markov podem ser de tempo discreto ou de tempo contínuo. Cadeias de tempo discreto são aquelas onde as mudanças de estado do sistema ocorrem em intervalos de tempos discretos, finitos. O exemplo que a gente pode dar é um jogo de tabuleiro, onde as jogadas ocorrem sempre em momentos pré-definidos. Já cadeias de tempo contínuo são modelos onde a mudança de estado do sistema pode ocorrer em qualquer momento dentro de um intervalo contínuo. Por exemplo, um estacionamento onde os carros podem chegar em qualquer momento, a qualquer quantidade. O foco do nosso estudo vai ser a Continuous Time Markov Chain, como já citado, que é um processo estocástico contínuo que permite que o modelo mude de estado de acordo com uma variável aleatória exponencial. E esse processo permite não só realizar a transição entre estados, mas calcular o tempo de duração de cada estado. No PM4Py, o Continuous Time Markov Chain permite realizar uma simulação baseada em tempo, que permite saber o quão provável a execução de um processo terminar, dado uma determinada quantidade de tempo. Ele nos possibilita, por exemplo, realizar uma estimativa mais precisa de acordo com os níveis de serviço, além de possibilitar uma melhor identificação de instâncias de processo que são mais prováveis de ter um tempo de execução elevado. Bom pessoal, antes de começar nossas experiências, a gente vai ter que passar agora por algumas etapas preliminares. A primeira delas é a instalação do PM4Py no ambiente que a gente vai estar usando. Em seguida a gente faz as importações das bibliotecas, módulos e métodos necessários para nossos experimentos. A gente também fez a definição de uma função para a impressão do log de eventos e vamos carregar o nosso log de eventos. O Continuous Time Markov Chain no PM4Py é feito a partir de um gráfico DFG, Direct Follows Graph. Para nosso exemplo, a gente vai utilizar o log de eventos running_example.chase. Aqui a gente faz o carregamento e a importação do log de eventos. A gente define já o nosso DFG a partir dele e a gente já identifica as atividades de início e de fim, tá? A gente aqui temos uma visualização da DFG desse log de eventos e a gente fez também a visualização de uma rede de Petri do log de eventos utilizando o AlphaMiner. Se considerarmos que a frequência dos vértices saindo de uma atividade é balanceada, o Continuous Time Markov Chain é um modelo que provê simulações muito poderosas. No entanto, em cenários em que a frequência dos vértices é muito diferente, o modelo não funciona tão bem. Por exemplo, situações em que existe um vértice de frequência 1 e outro de frequência 10.000, por exemplo. Assim, visando garantir que o DFG contém tanto quanto possível apenas os arcos frequentes, o PM4Py recomenda que apliquemos uma operação de filtragem. A gente aqui vai aplicar um filtro baseado em variantes do log. Esse filtro foi discutido no seminário do tema 1. Um exemplo de filtro baseado em variantes é, dado que um vértice contém uma média de tempo entre estados, é considerado pelo CTMC que a distribuição de tempos segue uma distribuição exponencial com a média dada. Como o log que a gente está utilizando de exemplo, ele é relativamente pequeno, a operação de filtragem automática que a gente utilizou gerou um log idêntico. E agora nós podemos criar o nosso modelo CTMC utilizando o método getTangibleReachability and QMatrix from DFG Performance do PM4Py, passando para ele o nosso DFG que encontramos a partir do log de eventos e as atividades de início e fim do log de eventos. Imprimimos então os estados encontrados dentro do modelo. Vale a pena chamar a atenção para alguns estados que foram encontrados, tá? Source 1 é a origem do modelo e está implicitamente ligada às atividades iniciais do processo, nesse caso o Register Request. Em paralelo a isso, Sync1 é o término do modelo e está conectado às atividades finais do processo, nesse caso Pay Compensation e Reject Request.
Todos os outros estados do modelo são aqueles em que o modelo vai após executar determinada atividade. Por exemplo, Examine Casually 1 é o estado após uma atividade de Examine Casually. Bom, agora que nós definimos o nosso modelo CTMC, podemos passar a realizar previsões em cima dele. No primeiro exemplo, a gente deseja saber a probabilidade de um processo terminar após 2 dias. Para isso, a gente vai fazer uma análise partindo do estado source 1, especificando o tempo desejado, que é 2 dias em segundos. Nessa linha aqui, nós estamos definindo o nosso estado inicial, que no caso será source 1, e em seguida nós estamos chamando o método de análise transiente, que é o Transient Analysis from Tangible Q Matrix and Single State, passando a relação de estados, a Q Matrix, o estado de origem da nossa análise e o tempo da nossa análise. O retorno da análise transiente do CTMC vem no formato de dicionário do Python. Esse dicionário contém a probabilidade do processo alcançar cada estado do modelo a partir da origem que nós definimos na chamada no tempo especificado. Assim, analisando o retorno, a gente tem que a probabilidade de se alcançar o fim do processo, sync1, no tempo especificado, que é de 2 dias, é de 22,72%. No próximo exemplo, a gente vai verificar a probabilidade do processo ser finalizado em até 100 dias. Mais uma vez, definimos o início como source 1, chamamos o nosso método de análise transiente, passando dessa vez agora o período de 100 dias. E temos o nosso dicionário aqui com as probabilidades. Mais uma vez, vendo a probabilidade de chegar em sync1, a gente vê que a probabilidade do processo ser executado completamente em até 100 dias é de 99,99%, praticamente 100%. Por fim, a gente vai verificar a probabilidade do processo ser concluído após determinada atividade. No exemplo abaixo, a gente verifica qual a probabilidade do processo ser concluído 10 dias após uma tomada de decisão. Dessa vez, o nosso estado de origem vai ser o decide1, que no modelo deste processo é o estado que o processo fica após uma tomada de decisão. Chamamos mais uma vez a nossa análise transiente, passando dessa vez o estado de origem como sendo decide1 e o tempo de 10 dias. E agora a gente verifica que o processo tem a probabilidade de 92,93% de ser concluído em até 10 dias após uma tomada de decisão.